única coisa capaz de separar o homem de Deus. A única coisa capaz de separar a mulher de Deus é o pecado. Não tem outra coisa. Nem a morte pode separar você de Deus. Nem a vida, nem os anjos. É tão forte isso que se você está em conexão com Deus, em unidade com Deus, nenhum anjo pode descer do céu e separar vocês dois. Ninguém. O mal não pode avançar e dizer assim, eu vou separar esse homem de Deus. Não, como é que ele faz? Arma laços, cria situações para botar para pecar. Porque o inimigo sabe que apenas pecando é como separa de Deus. Como foi que Adão morreu lá no Éden? Como foi que ele morreu no Éden? Estava tudo bem no Éden. No jardim, especificamente, porque Deus, além de criar o Éden, ele criou um jardim especificamente. Coloca a obra-prima da criação, que era o homem, lá dentro. E o que eu acho mais interessante, na palavra de Deus, nesse texto que estamos falando agora, é porque Deus, após criar o homem, primeiro, sua imagem e semelhança, olha o privilégio. Olha como é que você foi criado. Você que está aqui pertinho de mim agora. Você que está assistindo agora através dessa transmissão da página da IED. Você que vai assistir depois, futuramente. Olha como Deus te privilegiou. Deus criou você imagem e semelhança dele. Nenhum outro ser, nos céus que voam, na terra que anda ou que rasteja, nos mares que nadam, visíveis ou invisíveis, nenhum foi criado imagem e semelhança de Deus. Mas você foi. Aleluia. Você foi criado. Entende? Então Deus, ele concede a gente um privilégio que a gente não merecia, algo extraordinário. Muito belo, muito bom. E outra coisa me chama a atenção, também no texto de Gênesis, no início da Bíblia, é que quando Deus cria tudo, todas as coisas, cria o homem, Deus entrega o domínio de todas as coisas a quem? Miguel, o arcanjo, não foi isso? A quem que Deus entregou? Gabriel. Foi ao anjo Gabriel, foi? A quem que ele entregou? Deus entrega o domínio do que voa nos céus, do que rasteja na terra, do que anda, do que pula sobre a terra, dos seres aquáticos, dos seres marítimos, tudo, do solo ao que existe debaixo do solo, as árvores, as plantas, os animais, tudo. Deus disse, domine, Adão, sobre tudo. Deus te chamou, te criou para dominar sobre tudo. Eu queria que você prestasse atenção a isso, para você entender o valor da morte de Jesus na cruz. O que ele está trazendo de volta para você? Que você perdeu lá atrás, que nós perdemos lá atrás. E que Deus já tinha um plano para nos restaurar. A palavra diz que Deus abençoou. Deus abençoou. Após ele ter dito assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aí ele disse o seguinte, olha. Ele disse o seguinte, ó, no versículo 26 do capítulo 1. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia. Parte B do versículo. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou Deus, pois o homem, a sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ó, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, novamente. Sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra.
Deus entrega o domínio da terra habitável ao homem. O homem ia dominar tudo. Mas algo terrível aconteceu. Quando chegamos no capítulo 3, nós temos um títulozinho na Bíblia que fala a queda do homem. Vamos ver se ele continua dominando? Vamos ver no texto. Qual foi o impacto da queda? Pela desobediência aos termos do seu governo, o homem cai, experimentando assim a perda do seu domínio. Ele já não domina mais. Ele passa a ser dominado. É por isso que você vê pessoas tombando, porque ele foi criado para dominar a cana-de-açúcar, mas agora o álcool que foi extraído dela passa a dominar o homem. O homem não consegue se livrar de um produto que ele mesmo fez. Todo tipo de erva existe, mas para o homem dominar. Mas agora, as drogas passam a dominar o homem. O homem já não consegue se livrar da maconha, do crack, da cocaína, da heroína e outros tantos. Mas não foi assim no princípio. Deus criou o homem para dominar, não para ser dominado. E o homem cai. O relacionamento com Deus, que é a coisa mais preciosa, foi quebrada. É interrompido o relacionamento com Deus. Desta forma, o homem perde o poder da vida, que era essencial ao governo do homem e com relação também ao reino de Deus. Então, queridos, nós vemos quando no capítulo 3 mostra a queda, lá no versículo 15, nós vemos aqui a primeira proclamação do Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas. Só que aqui para nós é proclamado de certa forma em miniatura, mas quando Deus amplia isso no nosso coração, é tremendo. Porque o homem que antes foi imagem e semelhança de Deus, caiu, perdeu sua posição tão nobre e tão importante. Mas Deus faz uma promessa. Deus fala com Eva, Deus fala com Adão, Deus fala com a serpente. Depois ele diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Quem é o descendente da mulher? Me diz o nome dele. O único capaz de pisar na cabeça da serpente e esmagá-la para todo sempre. Ainda hoje ele não pensa direito, como canta o irmão Chagas. É verdade, aleluia. Mas ele feriu o calcanhar. Mas enquanto ele tenta ir, vai e fere o calcanhar de Jesus. Lá na cruz, Jesus pisa na cabeça da serpente e o expõe ao vitupério publicamente para sempre. Para sempre o inimigo perde para a semente da mulher. Olha como Deus é tremendo. Através da mulher, a serpente consegue chegar a Adão e o pecado entra no mundo. Mas através também da mulher, a semente de Deus é gerada divinamente. E a salvação chega no mundo. E uma vez chegada a salvação de Deus no mundo, ninguém pode deter o poder salvador do nosso Deus. Ele salva aqui, ele salva ali, ele salva lá, ele salva no norte, ele salva no sul, ele salva nos subúrbios, ele salva nos sítios, no campo, ele salva nos grandes centros, ele salva nas favelas, ele salva nas boates, ele salva dentro dos bares, ele salva em tudo quanto é lugar. Ele salva lá no meio do tráfico, na boca, ele salva até o chefe. Ele salva no centro de Umbanda. O poder do reino de Deus ainda está sobre a terra salvando. Porque o descendente da mulher
veio trazendo salvação. E para isso ele disse: eu vou mostrar que eu consigo recuperar o domínio que o homem perdeu. Em tudo foi tentado. Foi tentado a primeira vez, foi tentado a segunda, foi tentado a terceira. E ele permanece firme. Aleluia. Inabalável. Jesus não pecou. E lá na cruz, Jesus estava de braços abertos, intercedendo pela humanidade. A palavra de Deus diz que Deus, através desta promessa, ele evangeliza o primeiro casal. Por que evangelizou? Porque apresentou a solução para Adão e para Eva. Ele diz: olha, a semente da mulher, o descendente, vai nascer. E este versículo contém a primeira proclamação do evangelho. A primeira. Toda a riqueza, graça, sofrimento e a glória da obra redentora de Deus em favor do ser humano, aqui estão em miniatura. Deus está aqui prometendo que o Redentor virá da descendência da mulher. Ele será completamente humano, porém divinamente gerado. A antiga serpente, que se chama diabo, estaria em guerra com a semente. Nós encontramos isso claramente em Apocalipse capítulo 12. Iria chegar ao ponto de feri-la. Mas, mesmo que a serpente atingisse o seu calcanhar, o seu pé esmagaria a cabeça da serpente. E esta escritura cumpriu-se com a vida e morte de Cristo. Amém, queridos? Com a sua vida e morte, esse texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, estava se cumprindo lá na cruz do Calvário. Porque aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter mais jeito, porque o primeiro casal pecou, caiu, transgrediu, e o pior, junto com eles a sua descendência. Porque é impossível que pecador gere santo. As pessoas dizem: como é que Deus faz isso? Transfere de Adão o pecado para nós. Não, não foi transferência. É porque pecador gera pecador. Por que que o Filho de Deus é santo? Porque como Deus é santo, o seu Filho evidentemente é santo. Aleluia. Quem é santo gera santo. Mas pecador gera pecador. E nós, como descendente de Adão, todos nós viemos com a semente do pecado. Que no sentimento a gente nasce criancinha saudável, bonitinha. Todo mundo olha e diz: parece um anjinho. Até inventar uns anjinhos em forma de criança, de tão inocente que as bichinhas são. Mas quando vai crescendo, você é capaz de na observação, você observar que vai sofrendo alterações. O ser humano vai crescendo, desenvolvendo fisicamente, mas ele vai sofrendo umas alterações intelectualmente. Daqui a pouco já começa a rebeldia contra o pai, contra a mãe. De repente você já vê a criancinha agarrando o cabelo da outra, brigando e puxando, aquela coisa toda, e vai crescendo e vai avançando, a coisa vai, de uma forma ou de outra, você percebe a corrupção no gênero humano. Mas quando Jesus Cristo veio, ele veio para resolver essa situação. A Bíblia diz aqui que depois de tudo isso, Deus começa a despertar pessoas para buscá-lo. E as pessoas começam a invocar o nome do Todo-Poderoso. Mas o gênero humano começa a se corromper. Vai se corrompendo, vai se agravando. Existia uma linhagem chamada linhagem de Sete, que nós já encontramos aqui adentrando no capítulo 6. Louvado seja Deus. Havia a linhagem santa dos filhos santos, do povo santo de Deus. E havia já uma linhagem de pessoas corrompidas e perversas. E essas pessoas corrompidas e perversas
continuam na sua perversidade, enquanto que a linhagem santa começa a se corromper também. Ao ponto que Deus diz: eu não suporto mais, eu não aguento mais a maldade do homem. A maldade do homem se multiplicou na terra. Os seus desígnios são completamente, continuamente mal do seu coração. E chega ao ponto culminante que ninguém queria que acontecesse. Gênesis 6, versículo 6 mostra o seguinte: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Ei, mas um projeto tão bonito, um projeto tão maravilhoso. Como já disse, nenhuma outra criatura feita imagem e semelhança de Deus. Parecia que tudo tinha dado errado. Mas Deus disse: eu vou tirar do meio da semente do homem que eu amo. Eu vou preservar da semente da humanidade. E aí Noé acha graça diante de Deus. Noé alcança favor diante do Todo-Poderoso e começa a andar com Deus. E ele se preserva da corrupção do mundo. A terra, porém, estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. O caminho de Deus havia sido esquecido. O caminho de Deus havia sido deixado. O homem não lembrava mais do seu Criador para servi-lo e adorá-lo. A tragédia, o crime, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria cresceu no meio da humanidade. O caminho de Deus tinha sido deixado para trás. O homem desemboca-se nos seus próprios caminhos e começa a morrer um após o outro. E Deus disse: eu não aguento mais isso. Deus chama Noé e diz: Noé, constrói uma arca, porque vai vir um dilúvio sobre a terra. Mas essa arca já estava simbolizando alguém, porque esta arca representa livramento e salvação. Todos aqueles que crescem no projeto de Deus através de Noé poderiam ser salvos. Esta arca pode estar simbolizando o reino de Deus na terra, o próprio Senhor Jesus, que veio através da humanidade, embora gerado sobrenaturalmente por Deus. Mas durante todo o tempo que Noé pregou, ninguém creu. Mas o dilúvio veio. Se eu crer ou não crer, as palavras de Deus vão se cumprir. É por isso que Deus está cobrando nesses dias para pregar arrependimento. Arrependei-vos. Convertei-vos, mude de vida, ande em santidade, ande no temor do Senhor. Noé e a família entram na arca, Deus fecha a porta. O dilúvio vem, toda a iniquidade do mundo é destruída. Seca-se as águas, Noé sai da arca. Mas a semente do pecado continuava em Noé. Noé tem filhos, os filhos também têm filhos, e vai crescendo a humanidade. A humanidade volta a se corromper novamente. Deus estava querendo tratar com a humanidade e atraí-la de volta para si, mas até então não havia dado plenamente certo. A humanidade se corrompe novamente. Deus convida Abrão. Deus tira Abrão do meio da sua parentela, do meio da idolatria. Convida Abrão, Abrão creu em Deus. Através de Abrão começa uma nova história. Deus formou uma nação que nós conhecemos hoje como povo hebreu. De onde nasceria a semente da mulher? O filho do Deus vivo. Só que quando Deus chama Abrão, que vem Abraão, Isaac, Jacó, o inimigo começa a intensificar a peleja, o combate, para que esses homens se corrompessem, para que os descendentes desses homens caíssem no fracasso. Mas a graça de Deus trata de preservar a linhagem, porque tinha uma promessa. Deus tinha feito promessa a Abraão. Deus concede a sua lei, os seus preceitos, mas a humanidade fica incapaz de cumprir, porque enquanto eles cumprem 9, tropeça, não se torna culpado dos outros 10. De todas as mais de 1.700, 800, 900 leis de Deus, tropeçou, não se torna culpado de todos. Então ainda não estava dando certo.
Porque o que o homem verdadeiramente precisava não é conhecer os preceitos de Deus simplesmente. Não era simplesmente ouvir falar de Deus. O que o homem precisava era nascer de novo. Mas até então não era possível. Mas Deus continua o seu projeto maravilhoso. E Deus levanta Davi. O inimigo dá uma rasteira. Deus levanta Davi novamente, coloca de pé. Davi se arrepende, Davi chora, geme, suplica. Deus perdoa. Nasce José. Nasce Maria. Noivam. Maria fica prometida em casamento a José. E Deus começa a cumprir o seu projeto, a sua promessa. Ele envia o seu anjo onde estava aquela jovem para trazer mais uma vez o seu evangelho. Mais uma vez o evangelho é anunciado pessoalmente no meio da humanidade. O que significa isso? Aquela tragédia lá do começo estava perto de terminar. Porque estava perto de começar a acontecer aquilo que nunca havia acontecido antes. Novo nascimento. Jesus nasce. Jesus nasce de uma forma humilde. Como eu já disse, ele não veio da forma que as pessoas esperavam, nasceu numa manjedoura. Mas marcou a história da humanidade. Para quem crê e para quem não crê, tem que pronunciar o nome de Jesus. Amém? Para crentes e não crentes, para judeus ou não judeus, para ateus ou para céticos, tem que pronunciar o nome de Jesus. Porque se você perguntar para alguém que diz que Jesus não existe, esse negócio, Deus não existe. Se você perguntar para ele que ano nós estamos, ele vai dizer simplesmente 2020. 2020 o quê? Depois de quê? 2020 depois de Cristo. Então não tem jeito, irmão. Jesus está no centro da história da humanidade. Não é à toa que ele diz: eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou o mesmo de ontem, sou o mesmo de hoje, serei o mesmo eternamente. O Filho de Deus marca a história. O Filho de Deus zerou a história e começou uma nova história com a humanidade. E aonde ele é proclamado, o Espírito Santo está trabalhando. E levando pessoas a reconhecê-lo como Senhor e Salvador pessoal da sua vida. E acontece o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. A pessoa nasce de novo. Se ele antes tinha prazer numa pistola, se ele antes tinha prazer numa 765, o prazer dele agora está na 66. De Gênesis, Apocalipse, 66 livros. Ele dorme lendo a Bíblia. Ele se levanta pela madrugada lendo a Bíblia. Ele sai para trabalhar e ler a Bíblia antes. Ele volta do trabalho e chega em casa a ler a Bíblia. Ele ama, ele ora, ele se debruça diante do seu Deus. Mas antes ele não podia, porque não tinha nascido de novo. Era uma velha criatura, caída, fracassada. Mas em Jesus, ele é nascido de novo. O prazer dele antes era o crime. Agora ele chora quando vê o crime acontecendo. Por que ele está chorando? É fácil? É? Depois que fez tudo errado, agora vai dar uma de santo? Não é dar uma de santo. Pode até ter alguém por aí disfarçado querendo dar uma de santo. Mas o Senhor está transformando vidas. Aleluia. O Senhor está salvando vidas. É verdade. E o que tem de mulher, queridos, que o prazer dela era se prostituir, mas hoje o prazer dela é adorar a Deus. O que tem de homens que viviam no prazer da prostituição. Homens e mulheres viviam no prazer da prostituição. Hoje o prazer deles é Jesus de Nazaré. Amém. Quando eu lembro de Jesus absorvendo Maria Madalena, e quantas Maria, quantas Paula, quantas Francisca, quantas Antônia, tantos nomes ele não absorveu na história da humanidade. Quantos?
Quantos e quantas ele não deu uma nova chance, dizendo, vai, não peque mais. E ela se arrependeu, recebeu a vida nova, e agora não tem prazer mais em pecar. A diferença da velha criatura para a nova é que a velha criatura peca e não deixa de pecar porque tem prazer no pecado. A nova criatura já não tem prazer. Nasceu de novo. Como escreveu João no capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceu de Deus. Por que nasceram de Deus? Porque ouviram a palavra de Deus e creram. E quem ouve a palavra de Deus e crê, tem vida transformada. Sabe o que Deus está fazendo contigo agora, por meio de Jesus? Oh, glória, isso é maravilhoso demais. Está devolvendo para você o domínio que você perdeu lá atrás. Em Jesus você volta a dominar. Amém? Porque até ontem a maconha te dominava, mas a partir de hoje conheceu Jesus. Ah, ela não domina mais não. De jeito nenhum, mas não domina mesmo. Até ontem o etanol dominava, mas a partir de hoje conheceu Jesus. Você domina. Amém? Você domina, queridos. Deus, em Cristo, lá na cruz, Ele toma o cetro da equidade. É possível haver equidade. Basta o homem crer na palavra de Deus. Basta a mulher crer na palavra de Deus. É possível ser um justo, fiel, honesto, temente, zeloso, de boas obras. Basta confiar em Deus. Amém? E a Bíblia mostra, adentramos o Novo Testamento com essa notícia. Jesus nasce, os anjos festejam, cantam alegremente. Aos 30 anos ele começa a pregar dizendo, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus veio curando, libertando as pessoas oprimidas de Satanás. Até então ninguém sabia que era o diabo que estava oprimindo. Observa no Antigo Testamento. Se você vê relato do diabo manifestado em alguém lá, então não tem. Por quê? Porque ele estava oculto, agindo, destruindo, acabando, destruindo a vida das pessoas. Jesus chega e diz, é ele que está matando, acabando com as pessoas. Olha. Chegai-vos a Deus. Buscai ao Senhor e vivei. Vinde a mim, você que está cansado, o inimigo cansa as pessoas. Você que está cansado, você que está oprimido. Você que não consegue mais ter paz na alma. Você não consegue ter alegria, você não consegue dormir à noite em paz. Você não consegue, você cria um projeto, mas não consegue executar porque algo está perturbando. Entrega os caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Você já não está só. Você agora tem um ajudador. O Filho do Deus vivo. Tão somente é preciso o que ele disse para Nicodemos. Nicodemos, nasce de novo. Porque o que é nascido da carne é carne. Quer dizer, o descendente de Adão age como Adão. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quer dizer, guiado pelo Espírito do novo Adão. Jesus, que vivia para fazer a vontade do Pai. Amém, queridos? Então o Filho de Deus morre na cruz, ao terceiro dia ressuscita, sobe ao céu, assenta-se à direita da majestade e está vivo intercedendo por cada um de nós. Amém. E ele disse antes de subir, olha, não temas. Não temam. Não tenham medo. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Dizia Jesus, creia também em mim. Ei, isso basta. Creia em Deus, creia também em mim. Ele antes de subir para o céu, ele estava dizendo assim para os discípulos, olha, na casa do meu pai tem muita morada. Eu vou preparar lugar. Oh, maravilha. Você consegue se alegrar com isso, não? Se você é uma pessoa que admira João Pessoa, e de repente alguém diz, olha, eu preparei uma casa para ti lá em João Pessoa. Você vai ficar os pulos, vou fazer minha mala agora, vou embora. Jesus disse, ei, na casa do meu pai tem muitas, não são poucas. Não são poucas porque Deus não faz acepção de pessoas. Tem muitas moradas. Eu vou preparar lugar.
Quando Jesus chega diante do Pai, que senta à direita da majestade das alturas, estava preparado o lugar. Jesus não foi edificar prédios, não. Ele assentou-se à direita do Pai, com as mãos marcadas pelos cravos. O que quer dizer isso? Eu venci, Pai, eu consegui. Eu restituí, eu restaurei, eu fiz com que agora o homem nasça de novo. Agora, Pai querido, aqui estou. Envia lá para a terra o Espírito, para estar com eles, para que eles não estejam só, para que eles não orem só, para que eles cantem agora de modo diferente, para que eles possam viver em santidade, para que eles possam andar em justiça, para que eles triunfem sobre o pecado, para que eles triunfem sobre o diabo, para que eles voltem a ser dominadores. Então, Pai, envia o Espírito, e o Espírito veio sobre o cenáculo e encheu do poder do alto. E os homens puderam sentir a presença de Deus. Estevão, cheio do Espírito Santo, olha para o outro, vê o céu aberto, vê Jesus em pé à direita de Deus, contemplou a glória do Todo-Poderoso e não teve medo da morte. A obra está completa, creia. A obra está completa, confie. A obra está completa, corra a carreira. Não pare, não desista, não volte atrás. E esse mesmo que subiu para o céu, quando ele ia subindo, que se ocultou entre nuvens, dois mensageiros chegam diante dos discípulos que estavam abismados com aquilo, e disse assim, bateu no ombro dele e disse, não se admirem, não se preocupem, fica tranquilo. Esse Jesus que vocês viram acabar de subir, ó, foi embora, né? Da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele vai voltar de novo. Os discípulos já voltam de joelho, irmão. Os abençoados já voltam, já entram no cenáculo, bota joelho no chão, tome oração. Desejosos para ver Jesus de novo. Se nós desejamos um dia conhecê-lo como ele é, ore um pouco mais. Se consagre um pouco mais, santifica, temes a Deus, vigia, desvia do mal. Jesus está quase voltando. Todo esse processo já aconteceu, só está faltando ele voltar. Mas o que prometeu é fiel e vai cumprir. Amém? Nessa noite, nesta ceia, nós estamos anunciando que ele vai voltar de novo. Aquele que venceu vai voltar outra vez.